Bom dia a todos, a paz e a graça de Cristo vos acompanhe nesse dia maravilhoso. Nós estamos nesse momento convidando você a meditar conosco no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 27. O tema que trataremos essa manhã é humildade, a verdadeira grandeza. Humildade, a verdadeira grandeza. O texto diz assim: pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Meus queridos irmãos e amigos, todos nós sabemos muito bem que o pecado ou a queda que nós sofremos lá no Éden nos deformou em diversas áreas. E uma dessas áreas em que nós fomos contaminados e prejudicados pelo pecado foi exatamente em nossos sentimentos, em nosso caráter, na maneira como nós pensamos em nosso coração. Nós fomos de fato arrasados pelo pecado. E o nosso coração tornou-se um coração contaminado com várias atitudes que não honram e não glorificam a Deus. Infelizmente, nós não somos tão bons como nós achamos que somos. Há muita maldade, mesquinhez e coisas erradas em nosso coração caído. E um texto que confirma isso muito bem é o texto que nós acabamos de ler, um versículo. Jesus está num contexto de Santa Ceia, instituindo a Santa Ceia com os seus discípulos. E então é despertada entre eles uma discussão acerca de qual deles seria o maior de todos eles. Qual dos discípulos seria o melhor discípulo, o mais qualificado, o mais amado, o mais querido, o que se destacava mais? Você pode perceber isso no verso 24. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. E aí, observando essa cena, nós percebemos que, apesar de andarem tanto tempo com Jesus, os discípulos ainda tinham muitas coisas a aprender. E uma delas estava relacionada à humildade. Eles estavam debatendo entre si quem deles seria o maior. E muitas vezes nós também corremos nessa mesma imaturidade. Nós queremos ser melhores do que os outros. Não há nada de errado em você querer ser melhor do que você é atualmente. Mas certamente é devastador quando você quer ser superior aos outros. Quando você quer ser mais abençoado, quando você quer ser mais prestigiado, quando você quer receber mais destaque, mais atenção, quando você se considera melhor que as demais pessoas, quando você se considera maior que as demais pessoas. No mundo nós estamos tomados de pessoas que se consideram maiores que as outras porque possuem mais bens, porque possuem mais autoridade, porque o salário é mais poderoso. Há pessoas que se sentem maiores que as outras porque dirigem carros melhores. Há pessoas que se sentem melhores que as outras por causa das roupas que usam, ou por causa dos diplomas que acumulam nas paredes, por causa dos anéis de ouro, por causa do domínio de alguns idiomas, ou porque simplesmente se acham mais belas fisicamente que outras pessoas. Entenda o que eu quero te dizer essa manhã. Não há nada de errado em você ter bom carro, boa casa, casa com piscina, muitos empregados, uma empresa forte, um salário vasto, você poder comer nos melhores restaurantes, viajar para os melhores países. Não há nada de errado nisso. O errado é você achar que é maior, que é melhor e superior aos outros por causa disso. Há muitos ricos humildes,
e há muitos pobres soberbos. Mas nesse texto, os discípulos não estavam exercendo orgulho por causa de riqueza ou pobreza, mas por causa de se acharem superiores uns aos outros. E então Jesus se dirige a eles e lhes diz uma palavra, como todas as palavras do nosso Mestre, tomada de sabedoria. Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas veja o 26. Vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. A verdadeira grandeza não está em dominar uma grande quantidade de coisas ou administrar uma grande quantidade de coisas. A maior grandeza está em servir. E então Jesus faz algo maravilhoso. Ele chama seus discípulos a olharem para ele. E Jesus diz: ninguém é maior do que eu aqui. Jesus não diz isso com orgulho, mas com verdade. Ninguém é como Jesus. Ninguém é tão poderoso como Ele, tão grande, tão amoroso, tão virtuoso quanto Ele. Mas quando Ele veio até nós, o que Ele fez? Ele nos serviu. Ele nos alimentou, Ele nos curou, Ele nos ensinou, Ele nos suportou. Até hoje, Ele nos serve. A Bíblia diz que Ele está à destra do trono de Deus e Ele intercede por nós. Quem é maior que Jesus? Ninguém. E mesmo tão grande, Ele serviu a nós que somos tão pequenos. Inclusive, noutro dos evangelhos, Jesus, ele pega uma bacia, se veste com uma toalha e, para provar a sua grandeza, ele se coloca como um escravo, como um servo, e ele vai lavar os pés dos seus discípulos. Talvez o que esteja faltando na sua vida é ser servo. Não é o quanto você tem que conta, ou não é o quanto prestígio você possui que conta, mas a verdadeira grandeza está em servir os outros. Quanto mais o Senhor te der, quanto maior o Senhor te fizer, sirva seu irmão. Sirva seu irmão em Cristo. Sirva a sua família. Sirva as pessoas que têm menos que você. Trate com respeito aqueles que conhecem menos que você. Seja um servo. E se assim você for, estará imitando o maior dos senhores, que se fez o maior dos servos, Jesus. Senhor, nos dê dessa humildade, nos dê dessa graça maravilhosa, nos dê a capacidade de querermos lavar os pés uns dos outros, servirmos uns aos outros. Tem compaixão de nós. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus, queridos, e até a próxima devocional, se Ele assim nos permitir. Forte abraço.